Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o último livro da Bíblia. Eu não vou contar tudo para vocês que tem lá, porque tem muitas coisas. A gente, para falar sobre todo o livro de Apocalipse, talvez a gente precisasse de muitas semanas e muito estudo. E existem muitas coisas nesse livro que eu nem entendo. Mas a gente vai descobrir muitas curiosidades dele hoje. Mas antes de eu falar um pouco sobre ele, a gente vai orar. Pai amado, eu agradeço por esse momento aqui, Senhor. Eu agradeço porque nós podemos passear pela Bíblia toda, nós podemos falar sobre tantas coisas, nós podemos aprender sobre tantas pessoas, sobre o que tu fizeste na vida de tantos homens e mulheres e pessoas que resolveram e escolheram te seguir, Senhor. Senhor, nos aproxima de ti cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre Apocalipse. Apocalipse é um livro que a gente nem estuda muito, né? A gente sabe que existe, tem uma porção de gente que tem medo de Apocalipse, que não quer nem ler para não saber o que tem lá dentro. Mas eu vou falar para vocês que é um livro que começa de um jeito tão maravilhoso, tão maravilhoso. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Antes de eu contar para vocês o que tem escrito, vamos descobrir o que é. Por que ele chama Apocalipse? Aqui no Brasil, a gente chama de Apocalipse. Nos Estados Unidos, por exemplo, não chama Apocalipse, chama Revelação. Esse livro chama Revelação. Por quê? Apocalipse é uma palavra que ela vem de uma outra língua, ela vem do grego. E ela quer dizer tirado de, descortinado, quer dizer aberto, revelado. É um aparecimento, uma manifestação. E o que tem ali em Apocalipse é a descrição de uma revelação que um homem teve. E esse homem é um homem... a maioria das pessoas que falam sobre a pessoa que escreveu esse livro, falam que a pessoa que escreveu esse livro foi João. João, aquele discípulo de Jesus, que viu tantas coisas. Ele estava lá em vários momentos da vida de Jesus. Ele viu com os próprios olhos as coisas que Jesus fez. E esse homem, ele continuou, mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele continuou falando de Jesus, ele continuou pregando. E por causa disso, naquela época, houve uma perseguição muito grande aos crentes, muito grande. E ele foi preso. O que a gente chama assim, ele foi exilado. O que é uma pessoa exilada? É quando tiram a pessoa do lugar onde ela está, da casa dela, da família dela, e põe ela num lugar muito longe. Isso era muito comum antigamente. A gente tem algumas histórias de pessoas lá no início do nosso Brasil, que a gente estuda até na escola, que foram exiladas. E João foi exilado, João foi posto em um outro lugar. E esse lugar para onde colocaram João era uma ilha, lá na Grécia, lá no meio do oceano. E o nome dessa ilha era Patmos. É uma ilha muito bonita. Eu já fui lá, e aí eu posso dizer para vocês que é muito bonita. Mas eu fui alguns anos atrás. Naquele tempo de João não devia ter nada, não devia nem ter gente morando lá, assim, muita gente. Devia ser assim, vazia. E João ficou lá. E João estava lá, eu imagino que ele estava lá, né? Nessa ilha, sozinho. Mas ele não estava sozinho. Ele recebeu uma visão, uma revelação. Antes da gente continuar,
eu contar para vocês o que tem escrito, hoje a gente vai falar sobre os primeiros capítulos de Apocalipse, principalmente. Existe uma coisa muito interessante. Esse é o único livro da Bíblia que ele abençoa a pessoa que lê. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, tem escrito assim: bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então João, ele já fala de que ele recebeu uma profecia, ele recebeu uma revelação, e a pessoa que lê sobre isso, ela já é bem-aventurada, ela já é abençoada. E esse livro, ele tem cartas que João recebeu de Deus para mandar para 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas daquele tempo. A gente já estudou tantas cartas, a gente já ouviu sobre tantas cartas. Pois é, 7 igrejas. E essas igrejas, elas eram igrejas daquele tempo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Nomes diferentes, né? Éfeso, a gente já ouviu bastante, porque Paulo andou por lá e ele falou sobre isso, falou sobre essa igreja, ele escreveu cartas para as pessoas dessa igreja. Então, João recebe essa revelação, essa profecia, e escreve. E aí ele começa Apocalipse já falando de que Jesus vai voltar e de que ele vai voltar entre as nuvens e todos os olhos verão. Você já imaginou? A gente já falou sobre isso algumas outras vezes. E esse momento é um momento que eu espero ansiosa. Sabe por que eu espero ansiosa? Porque a volta de Jesus vai trazer com ela o fim de todas as coisas ruins, todas do nosso sofrimento. A gente vai ver o Salvador. E isso para mim é um motivo de uma esperança muito grande, de uma alegria muito grande e de nenhum medo, porque a gente não vai ter mais medo, a gente não vai ter nenhum sentimento ruim, a gente só vai ter sentimentos bons. E João já começa falando disso. E João começa contando, escrevendo sobre o que ele tinha visto. E ele fala que ele recebeu essa profecia para escrever para aquelas sete igrejas, e que ele viu, quando ele se voltou para ver quem que estava falando com ele, ele viu um homem. E esse homem, ele tinha cabelos brancos e uma túnica, uma roupa até os pés. E João viu 7 candelabros, e na mão desse homem tinham 7 estrelas. A cabeça era tão branca como a lã, e os pés eram como bronze reluzentes. Na mão direita, onde ele tinha as 7 estrelas, cada uma daquelas estrelas era o anjo das 7 igrejas para onde João ia escrever. E da boca desse homem saiu uma espada muito afiada, de 2 gumes. Quer dizer, uma espada de 2 gumes é aquela espada que corta de um lado e corta de outro, como se fosse uma faca que você não precisa escolher qual lado que você vai cortar, ela corta bem dos 2 lados. E aquele homem era Jesus, era o filho do homem, como João fala. E ele já logo foi dizendo assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo. E aí ele mandou João escrever, e João obedeceu. E a primeira carta é para Éfeso, para a igreja em Éfeso.
E nessa carta, João escreve que eles sabem da força dessa igreja, eles sabem das obras que essa igreja faz, que eles trabalham arduamente, quer dizer, eles trabalham muito, e que eles não aceitam os homens maus, e que eles querem fazer um bom trabalho, que eles têm tentado, no meio de tudo aquilo que está acontecendo, daquela perseguição, de tudo que eles estão vivendo, eles têm tentado se manter firmes, mas eles já não são tão firmes quando eles eram, quando eles receberam a palavra de Jesus. Aquele amor que eles tinham do início foi meio que enfraquecendo. E que eles devem voltar para esse primeiro amor. Porque eles têm uma coisa muito boa. Eles não... eles fazem o que é bom e eles não procuram fazer aquilo que é ruim. A outra carta é para uma igreja chamada Esmirna. E nessa carta, João escreve: olha, eu sei tudo que vocês estão passando. Ele fala das tribulações, João fala para eles que ele sabe que eles têm vivido com muita dificuldade, que eles sabem que eles estão sendo perseguidos, mas que é para eles não terem medo, para eles não terem medo, porque eles vão ser vencedores no final, e que eles vão receber a coroa que é deles no final, se eles permanecerem firmes. E aí ele escreve à igreja de Pérgamo. E aí a igreja de Pérgamo já não estava assim tão boa, né? Ela também estava sofrendo perseguições. Mas, apesar das perseguições, ela tem se mantido firme, tem lutado. Sabe como a vida da gente? Que às vezes a vida da gente não é fácil, mas que a gente tem que continuar perseverando. Eu já expliquei para vocês o que significa a palavra perseverar. E nessa carta, João fala que eles precisam se manter firmes. Que eles começaram a aceitar pessoas que não acreditavam em Deus, que acreditavam em outros deuses. E essas pessoas, elas começaram a influenciar a igreja. E a igreja, em vez de influenciar as pessoas, estava começando a ser influenciada. Igual a mãe da gente fala pra gente: olha, você não pode fazer as coisas erradas que os seus amigos fazem, você tem que ser exemplo para os seus amigos. Pois é, Pérgamo estava deixando de ser exemplo para fazer o que os outros faziam. E João chama a atenção da igreja de Pérgamo. A outra igreja é a igreja de Tiatira. E para ela, João fala que Deus conhece o amor, a fé que eles têm, o jeito que eles servem as pessoas, e que eles têm procurado fazer mais a cada dia, mais do que eles faziam no início, mas eles também são muito fracos. E eles acabam aceitando pessoas que fazem coisas erradas. E João fala: olha, vocês precisam se arrepender, porque o tempo está chegando ao fim. E vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer por aceitar o que é errado. E as coisas que vão acontecer não vão ser boas. Mas se vocês se arrependerem e se voltarem para Deus e deixarem de aceitar aquilo que não é certo, vocês vão receber um prêmio, vocês vão receber as bênçãos de Deus.
A outra igreja para onde João escreve é uma igreja chamada Sardes. E para Sardes, João escreve: olha, eu conheço vocês. As pessoas olham para vocês e acham que vocês estão ótimos, que vocês estão vivos, que vocês estão bem. Mas atenção, porque vocês não estão. Sabe aquelas pessoas assim, hoje em dia tem muita gente assim parecida com a igreja de Sardes, que você olha na rede social, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, vocês são mais da geração do TikTok. E você olha aquelas pessoas e pensa assim, nossa, como aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, nossa, mas ela é muito feliz, nossa, mas não é, é só uma casca. Pois é, a igreja de Sardes estava assim, igual uma casca maravilhosa. Todo mundo olhava e falava que ela estava ótima, mas sabe, Deus vê o coração, e Deus estava vendo que as coisas não estavam ótimas, que as coisas estavam muito ruins. E João escreve que eles precisam se arrepender também das coisas que eles estão fazendo, daquilo que está, na verdade, no íntimo deles, aquilo que eles são de verdade. E que eles precisam se voltar para Deus, para que eles voltem a se tornar limpos e a se tornar voltem a estar próximos de Deus, porque o tempo está acabando. E João alerta de que o tempo está acabando e que eles precisam voltar para tudo aquilo que é santo, que é verdadeiro, tudo que é de Deus. A outra igreja para onde João escreve é uma igreja chamada Filadélfia. E para essa igreja João escreve: conheço as suas obras, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Sei que vocês não têm muita força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Jesus manda João escrever isso. E João escreve para eles, e nessa carta, Deus fala uma coisa com essa igreja. Deus fala o seguinte: visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir. Olha que coisa interessante. Tantas coisas a gente pode aprender com o que João escreveu em Apocalipse. E para Filadélfia, João fala isso, que como eles guardaram a palavra de Deus, como eles continuaram andando na palavra de Deus, mesmo com toda a dificuldade, eles também serão guardados por Deus. Eles também receberão a coroa da vida. Eram igrejas que estavam sofrendo muitas perseguições, sabe? A gente hoje não sabe o que é isso, né? A gente hoje vai na nossa igreja todo domingo, a gente assiste o culto de manhã, de noite, a gente pode falar para todo mundo que a gente acredita em Deus. E hoje, aí no Brasil, a gente não sofre como aquelas pessoas sofriam por acreditarem em Jesus, como era naquele tempo. A gente nem faz muita ideia de como era isso. E a última igreja para onde João escreve é a igreja de Laodiceia. E para a igreja de Laodiceia, Deus tem um aviso muito sério. Ele fala assim: olha, vocês não são frios e nem são quentes. Vocês ficam ali, vocês são mornos, quer dizer, vocês ficam ali em cima do muro, quer dizer, vocês não decidem nem para um lado nem para o outro. E porque vocês são assim, mornos, ficam ali no meio, minha vontade é vomitar vocês da minha boca, porque vocês não tomam uma posição, vocês não resolvem, vocês não tomam uma decisão. E vocês precisam tomar uma decisão. E vocês precisam fazer a escolha certa. E aí, João escreve no finalzinho da carta para Laodiceia: aquele que vencer
eu vou dar o direito de se assentar comigo, porque eu venci. Jesus venceu o mundo. E me assentei com o Pai. Então Jesus manda recado para todas essas igrejas. E muitos recados que a gente pode aplicar para a gente. A gente precisa ser firme. A gente precisa não se envolver com companhias erradas. A gente precisa voltar a nossa mente para Deus. A gente precisa se arrepender dos nossos caminhos que não são bons, dos nossos pecados. A gente precisa estar perto de Deus. Todas essas cartas estão lá nos primeiros versículos de Apocalipse. E toda vez que João termina uma carta, ele fala assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente tem ouvidos, mas às vezes a gente não quer escutar. Por isso que João faz manda esse recado, que a gente precisa dos nossos ouvidos e a gente precisa ouvir e entender o que Deus fala com a gente. Apocalipse é um livro bem comprido, que traz muitas coisas, traz muitos símbolos, muitas imagens, e muitas interpretações. Várias pessoas que leem Apocalipse acham que Apocalipse é para um tempo, é para outro tempo, que as coisas que falam do fim do mundo e que vão acontecer de um jeito, que vão acontecer do outro. Outras pessoas acham que Apocalipse foi escrito principalmente para as pessoas daquele tempo, do tempo de João. Existem muitas interpretações. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a gente precisa estar próximo de Deus e que a gente precisa convidar Jesus para morar no nosso coração, porque um dia ele vai voltar entre as nuvens com poder e glória, e ele vai vir para buscar a gente, e ele vai vir de novo, e a gente não sabe quando esse dia vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai ainda estar vivo ou se a gente não vai estar. Então, a gente precisa se preparar. A gente precisa estar preparado. A gente precisa estar sempre buscando estar perto de Deus. Estar enchendo o nosso coração com as coisas de Deus. Estar lendo a Bíblia, orando, buscando. E sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, que é da minha experiência, minha, pessoal. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você procura, mais você quer encontrar, mais vontade você tem de chegar perto. E quando Deus começa a falar com você, e você começa a ver na sua vida os milagres acontecendo, as coisas que vão acontecendo assim que você não sabe, mais você mais você quer viver de Deus, mais você quer entender de Deus, mais você quer chegar perto de Jesus. Hoje eu estou falando sobre Apocalipse e a gente está terminando aqui 2 anos e meio de histórias bíblicas. E eu espero que durante esse período você tenha sido tocado de alguma forma e você tenha entendido que Deus é amor, que Jesus veio para trazer para a gente uma vida nova. E a gente não pode jogar essa vida nova fora. A gente tem que viver essa vida e viver de uma forma maravilhosa. Um beijo. Eu vou orar para a gente terminar. Pai amado, eu agradeço por todos os momentos que nós vivemos aqui, Senhor. Agradeço por todas as histórias contadas, por todos os ensinamentos, por tudo que a gente aprendeu, por tudo que a gente viu, por tudo que a gente viveu. Senhor, nos ajuda a continuar escrevendo as nossas histórias com a sua vontade, Senhor, com aquilo que Tu tens para nós, Pai. Que a gente possa andar por onde Tu queres que nós andemos, que nós possamos ir aonde Tu queres que nós estejamos, Senhor. Guarda as nossas famílias, guarda a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
A nossa atividade de hoje é essa aqui, ó. Aqui tem o versículo no qual a gente se baseou para fazer a atividade, Apocalipse 1:7. E quando a gente abre, aparece essa cena que está descrita lá nesse versículo que João escreveu. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Vamos fazer? Oi, para fazer nossa atividade hoje a gente vai precisar de pouca coisa. A gente vai precisar de folha de papel, lápis de cor, canetinha, se a gente for pintar, usar lápis de cor e canetinha, e um lápis e uma borracha, porque hoje a gente vai desenhar. Hoje nós falamos sobre Apocalipse, então nossa atividade vai ser baseada em Apocalipse 1:7. Eu vou escrever, a gente vai escrever, como vocês viram no final, para a gente ter esse versículo guardado na nossa cabeça e sempre lembrar dele. Primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a nossa folha para o desenho. Para ser fácil, para nossa dobradura ficar fácil, o nosso papel ficar dobrado assim de um jeito fácil, que fique bem simétrico, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a nossa folha de papel, você pode usar a folha de papel do tamanho que você quiser. A gente vai dobrar ela no meio, porque esse meio aqui vai ajudar a gente a fazer as marcações. Depois a gente vai dobrar de novo essa parte até o meio. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Eu vou fazer com esse aqui primeiro, depois eu vou fazer com o outro. A gente vai dobrar essa parte no meio, vai abrir e vai encostar esse dobrado aqui no meio desse jeito, ó. A gente vai abrir e aí a gente vai encaixar, vai dobrar ela aqui pro outro lado, assim. Usando aquela linha que a gente marcou, né, a dobradura. Ó. E vai encostar ela aqui no meio, ó. Assim. Pra quando a gente abrir, ter esse espaço aqui, ó. Quando a gente abre, ele tá ali guardadinho. Eu vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Eu vou dobrar no meio para marcar para dentro. Depois eu vou dobrar no outro sentido. Aqui. E aí eu vou encostar essa partezinha aqui, ó. Pronto. Assim. Agora, eu vou fazer, quando a gente abrir, ó, vai aparecer lá o meiozinho de dentro. Agora, eu vou fazer o desenho daqui de fora. Eu vou fazer uma nuvem grandona e um sol pequenininho. Então, eu vou pegar o meu lápis, porque se eu errar, depois eu posso refazer. Vou fazer uma nuvem aqui, ó, lembrando de deixar o encaixe pra gente fazer a nuvem de dentro. Então, eu vou fazer ela aqui. E vou fazer ela assim aqui, a outra metade. Assim. Você pode fazer a nuvem do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. E aqui eu vou fazer um solzinho pequenininho assim. E vou colocar aqui embaixo, que é onde tá o meu texto, Apocalipse 1:7. Agora, a gente vai fazer o desenho de dentro. A gente tem que lembrar que o desenho de dentro ele tem que ficar nessa parte aqui, né? E aí, eu vou fazer aqui no meio, aproveitando essa linha que vai me ajudar, eu vou fazer o meu Jesus. Como eu sempre falo pra vocês, eu vou fazer do jeitinho que eu sei desenhar, que eu não sou, assim, uma desenhista profissional.
Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês sabem desenhar, que eu tenho certeza que vocês sabem desenhar melhor do que eu. Eu vou aproveitar aqui o meio, ó, já errei ali. Mas eu tô fazendo de lápis, eu posso apagar com a minha borracha. Eu vou fazer assim. Vou fazer um desenho bem fácil. Que eu já fiz esse desenho em várias outras atividades aqui. Que é um desenho fácil. Eu não sou desenhista. É só pra gente ter a lembrança. Depois, na hora de pintar, a gente melhora, né? E aí, aqui eu vou terminar. E aí, eu vou fazer do jeito que eu achar que vai ficar bom. Vou fazer a minha cena aqui. Pronto, e aqui eu vou continuar. Assim. E eu vou escrever o meu versículo. Bom, eu fiz o meu desenho e aí eu ainda dei uma complementada em mais nuvens, ó. Eu coloquei mais umas nuvens. O que é importante pra gente, pra dar certo o desenho da gente, é a gente lembrar que ele tem que combinar. Quando tá fechado, ó, as nuvens elas têm que combinar. Com ele aberto também. Eu começo e ela dá dos dois jeitos. E aqui em cima eu coloquei o versículo, que tá lá em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Agora eu vou pintar esse desenho e aí eu vou trazer para vocês ele pintado. Pronto, eu pintei meu desenho. O meu desenho ficou pintado assim. Eu fiz mais algumas nuvens que eu achei que precisava, né? Que eu já falei para vocês. E aí, a nossa atividade ficou assim, ó. Fechadinho, Apocalipse 1:7. E quando a gente abre, tá ali o nosso versículo. Bom, essa é a mensagem mais importante que eu queria deixar para vocês hoje. Que Jesus vai voltar. E todo mundo vai ver. E todo mundo que convidou ele um dia para morar no seu coração vai estar lá junto com ele. Hoje a gente termina por aqui, tá bom? Tchau!